Descobri que meu vizinho mudou o nome do Wi-Fi para 1744. Sua esposa está te traindo. Parte 6. Caí no chão, atordoado, ouvindo apenas o som abafado do fogo e gritos distantes. Quando consegui me levantar, o carro dela estava em chamas. E não havia sinal de Parker, nem dela. O upload estava travado em 92%. Peguei o notebook com as mãos queimando, apertei qualquer tecla que encontrei e antes que a tela apagasse, a última mensagem apareceu. Falha de conexão. Tentativa automática em 60 segundos. Foi nesse instante que ouvi uma voz atrás de mim, baixa, firme, próxima o suficiente para sentir o ar quente no meu pescoço. Você devia ter me deixado queimar aquele pendrive. Parker estava vivo. Senti o corpo inteiro travar. A voz dele era inconfundível. Calma, segura, quase serena. Quando me virei, Parker estava coberto de fuligem, o rosto sujo de sangue seco, mas os olhos ainda tinham o mesmo brilho gelado. Ele parecia ileso, como se tivesse atravessado o fogo só para me encontrar. Ele deu 2 passos à frente, sem pressa, e olhou o notebook que eu ainda segurava. Sorriu de leve e disse que eu era mais teimoso do que ele imaginava. Eu não consegui responder. Parte de mim queria correr, mas outra parte sabia que não adiantava. Ele me encontraria de qualquer forma. Parker olhou ao redor, analisando o caos da cabana destruída. Disse que o fogo era necessário, que aquilo eliminava rastros e fechava o ciclo, que o verdadeiro erro foi minha esposa tentar salvar o que devia ter sido apagado. Perguntei o que tinha acontecido com ela. Ele apenas respondeu. Ela fez a escolha errada. Agora é tarde. Meu coração disparou. Tentei me aproximar, mas ele levantou a mão e apontou o controle remoto pequeno que sempre carregava. Disse que, se eu desse mais um passo, tudo ao redor explodiria de vez. Ele queria o pendrive. Disse que aquele era o último fragmento que faltava para encerrar o Project Mirror de vez. Que se eu entregasse, ele sumiria e eu poderia continuar vivo. Não no sentido literal, mas dentro de um sistema reconstruído, com outra identidade, outro passado. Por um segundo pensei em aceitar. A ideia de simplesmente desaparecer, apagar tudo e começar do zero, parecia tentadora. Mas havia algo errado. Parker não falava como um homem tentando fugir. Falava como alguém prestes a recomeçar tudo de novo, em outro nível. Perguntei o que ele realmente queria. Ele deu um meio sorriso e respondeu. O mesmo que você, liberdade. Mas a diferença é que eu sei o preço. Enquanto ele falava, percebi que o notebook ainda estava ligado, piscando. O upload tinha retomado automaticamente. 94%. Eu precisava ganhar tempo. Perguntei por que ele me escolheu. Por que eu, entre tantos outros? Ele abaixou o controle lentamente e disse algo que me gelou por dentro. Porque você já era parte do sistema antes mesmo de saber. Ele contou que anos atrás, quando eu ainda era estagiário na empresa, participei de um teste interno de segurança. Um exercício onde funcionários eram monitorados para avaliar vulnerabilidades humanas. Parker era o analista responsável por esse teste. Foi ali que ele me marcou. Disse que viu em mim o perfil ideal. Curioso, metódico, fácil de manipular emocionalmente. Você é o espelho perfeito, disse ele. Sempre reagiu exatamente como previsto. As palavras me atingiram como um soco. Tudo fazia sentido. O casamento, o vizinho gentil, os alertas, até a sensação constante de estar sendo observado. Eu nunca estive no controle. 96%. Parker percebeu o barulho do notebook e olhou para a tela. Correu na minha direção. Eu tentei segurar, mas ele foi mais rápido. A luta foi curta, caótica. O notebook caiu no chão, a tela rachou. Ele tentou arrancar o pendrive, mas eu segurei com força. O controle remoto caiu da mão dele e deslizou para longe. 97%. Ele me empurrou contra a parede gritando que eu não fazia ideia do que estava liberando. Disse que se aquele upload chegasse a 100%, não apenas a Division Grey cairia, mas todas as pessoas conectadas ao sistema, inclusive inocentes, seriam expostas. Você vai destruir todo mundo, inclusive você mesmo, gritou. 98%. Eu hesitei. A dúvida me rasgou por dentro. E se ele tivesse razão? E se aquilo realmente fosse maior do que eu imaginava? Foi quando ouvi um som baixo vindo do lado de fora. Sirenes. Várias. Vi luzes piscando pela janela quebrada. Parker olhou para mim surpreso. Eles te rastrearam? Perguntou. Eu não respondi. Só olhei para o notebook. 99%. Ele avançou de novo, mas desta vez não consegui conter a raiva. Peguei o controle remoto do chão e mirei nele. Ele congelou.
Eu não fazia ideia do que aquele botão fazia. Podia explodir tudo. Mas naquele momento eu não me importava. Se você me matar, tudo recomeça com outro nome, disse ele. O sistema se alimenta do medo. E agora, ele tem o seu. 100%. O som do upload completo ecoou como um disparo. A tela piscou e o arquivo se enviou automaticamente. Vários endereços surgiram em sequência. FBI.gov, Interpol.int, CNN.com, MTimes.com. Parker deu um passo para trás. O sorriso dele desapareceu. O que você fez? Sussurrou. Eu não respondi. Só apertei o botão. A explosão veio segundos depois. Quando acordei, estava deitado no meio da estrada. O fogo da cabana iluminava o horizonte. Não havia sinal de Parker. Nem do Nissan. O notebook, o pendrive. Tudo tinha virado cinzas. Peguei o celular. Várias notificações pipocavam na tela. Manchetes, alertas, nomes de executivos sendo presos, investigações abertas. O Project Mirror estava em todos os noticiários. Mas no final das mensagens, havia uma notificação que me fez congelar. Um e-mail sem remetente. Assunto: novo acesso autorizado. Perfil ativo. 1744. E logo abaixo, uma frase curta. Bem-vindo de volta, Sr. Harlow. Por alguns segundos eu achei que estivesse delirando. O nome Sr. Harlow, o nome de Parker, brilhava na tela do meu celular, como se alguém tivesse acabado de assumir minha identidade. Ou, pior ainda, como se o sistema tivesse me assumido. Abri o e-mail com a mão tremendo. Não havia corpo de mensagem, só um anexo criptografado chamado Access Key I744 o número da minha casa. O mesmo que começou tudo. Tentei deletar, mas o arquivo se abriu sozinho. A tela ficou preta e uma sequência de códigos começou a rolar, substituindo cada ícone do celular por linhas de comando. O aparelho travou completamente, vibrando sem parar. Então a tela apagou. Silêncio. Nada além do barulho distante das sirenes e do fogo estalando na mata. Eu fiquei ali parado, sem saber se devia jogar o celular longe ou simplesmente correr. Mas depois de tudo o que vivi, percebi que não havia mais para onde correr. Eu já fazia parte daquilo, de um jeito ou de outro. Peguei o carro dela, que ainda estava estacionado do outro lado da estrada, e comecei a dirigir, sem destino. Só para sair dali. No caminho, as notícias continuavam aparecendo no rádio. Vazamento expõe rede de espionagem corporativa internacional. Antigo funcionário da Gray Systems é apontado como líder do esquema. Nome de David Harlow reaparece em documentos vazados após explosão misteriosa. Cada palavra parecia me afundar mais. Em um dos trechos, o repórter mencionou um segundo nome. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.